Só o Senhor poderia nos libertar do domínio da lei, estabelecer a sua graça em nossas vidas. Porque estamos debaixo da graça. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã. Essa manhã de tanta alegria para todo cristão, aqueles que esperam no Senhor, que têm a sua confiança no Deus vivo, porque nós servimos um Deus vivo que não está contido num túmulo, mas o grito da nossa vitória é que o túmulo está vazio, a cruz está vazia e os nossos corações estão cheios da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que entregou o seu Filho na cruz, mas que ele não ficou preso na cruz. E ele ressuscitou por nós. E o Cristo vivo que está presente hoje, aqui nesse lugar, e na tua casa, ou em qualquer lugar que você estiver, é esse que nós vamos celebrar. É esse que eu convido você a separar esse momento para buscar a presença do Pai, celebrar com alegria a vitória da cruz. A vitória da cruz está no túmulo vazio. 3 dias depois da morte, o Senhor se levantou e a morte foi derrotada para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé cristã, ela traz um diferencial de todas as outras religiões que existem no mundo. É que todas as religiões têm um nome, um líder, que tem um túmulo, algum lugar onde as pessoas podem visitar. Nós, os cristãos, não temos, porque o túmulo está vazio. Jesus não está no túmulo, mas Jesus está presente na minha vida, na tua vida, e é a Ele que eu convido você para nós celebrarmos hoje. E eu quero iniciar lendo a palavra de Deus. Para dizer, lembro para você, ou melhor, com você, a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 15, uma palavra do apóstolo Paulo falando a respeito da nossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, enquanto Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia! A morte morreu. Parece estranho a gente dizer isso, né? Mas a morte morreu quando Cristo ressuscitou. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que eu convido você nesta manhã. Nós celebrarmos juntos com alegria na presença dEle. Oremos em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Deus, nós queremos nesta manhã celebrar o Teu santo nome. Ó Deus, pela grande vitória da cruz, pela bênção do Senhor que chegou até nós, através do túmulo vazio, através da presença do Senhor. E a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria. Ó Deus, e o Senhor agora está aqui conosco. O Senhor entra em cada casa, em cada coração, porque o Senhor está vivo. O túmulo não é o Teu lugar, mas a presença do Senhor está em todos os lugares. Louvado seja o Teu nome. E nesse dia de Páscoa, que celebramos a vida, celebramos a esperança, celebramos os recomeços que o Senhor proveu para cada um de nós, nós queremos exaltar o Teu santo nome, dedicar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor.
Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome, que nos abençoa com toda sorte de bênção. Aceita nesta manhã de Páscoa, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler ainda com você, antes de nós termos esse período de louvor, eu ainda quero ler com você um texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 65, a partir do verso 19, fala do novos céus e nova terra. Essa realidade de novos céus e nova terra, ela foi inaugurada no túmulo vazio. Nós não tínhamos essa esperança enquanto imaginávamos servir um Deus morto. Mas a partir do momento que passamos a servir um Deus vivo, novos céus e nova terra, esta é a esperança que reina em nossos corações. Então, nesta manhã, eu quero ler com você o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa esperança, que é a promessa de novos céus e nova terra. Está escrito assim, Isaías 65, a partir do versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. A quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aleluias! Esta é a esperança que nós temos. O novo céus e nova terra. A esperança inaugurada na Páscoa. Inaugurada no dia em que Jesus rompeu o túmulo e veio para a vida, também nos dando vida com Ele. Aleluias! É por isso que nós temos motivos de agradecimento e de louvor. E eu convido você nesta hora a louvar ao Senhor com cânticos, para que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. A graça e a paz, irmãos. Existe uma frase que diz que eu achava que o amor tivesse a forma de um coração, mas descobri que o amor tem a forma de cruz. O amor maior do mundo, que entregou a sua vida por amor àqueles que não mereciam. Amém? Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz
mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para onde possa me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque a cédula da morte que era contra nós foi cravada na cruz, ó Deus. E o Senhor nos libertou, Senhor. Somos livres, Senhor, porque o Senhor pagou o preço de morte que era contra nós, ó Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor, nesta manhã tão gloriosa, que trazemos à memória o que Cristo fez por nós, e além da cruz, o túmulo vazio. Essa é a nossa alegria, é a celebração, o motivo da nossa celebração. E eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 13, que está escrito assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles, parando entristecidos, um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das
que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao seu respeito e constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluias! Irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã, as melhores notícias dessa terra, elas vieram do túmulo vazio. A melhor notícia que o mundo poderia ter vem de um túmulo vazio. Nós estamos passando um tempo onde notícias ruins não faltam. As nossas mentes ficam entorpecidas de tanta notícia ruim. Mas sabe de uma coisa? Hoje é dia de boas notícias. Hoje é dia de túmulo vazio. A notícia que veio do túmulo é de alegria, não é de tristeza. A notícia que veio do túmulo vazio não é uma notícia que tira a esperança das pessoas, que falam de dias ruins que virão. Não, pelo contrário. O túmulo vazio nos fala de dias melhores, de dias que virão, que nos trazem esperança para continuar. A história da Páscoa, ela não termina num funeral. A história da Páscoa não termina num velório, mas a história da Páscoa, ela começa com um túmulo vazio, com uma esperança renovada. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas vive. As outras religiões pregam um Deus que esteve vivo e morreu. Essa é a diferença que nós celebramos hoje a Páscoa com tanta alegria. A morte é o rei dos terrores. A morte é o rei das dores. Não existe notícia pior do que a morte de alguém que amamos. Mas sabe de uma coisa? Enquanto a morte é o rei das dores, nosso Deus é o rei dos reis, que está acima da morte, que derrotou a morte. A ressurreição de Cristo é a demonstração suprema do poder de Deus. Do poder do Deus que nós servimos. É a ressurreição. E a ressurreição, ela tem uma importância. A ressurreição de Cristo, ela é verdade. O texto que eu li no início, o apóstolo Paulo fala que se a ressurreição do Senhor fosse uma fraude, seria a maior de todos os tempos. Mas sendo verdade, é a melhor notícia de todos os tempos. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem de pé. Depois de quase 2000 anos, a ressurreição de Cristo ainda é viva. Sabe por quê? Porque não foi uma fraude. Porque ela é verdade. E nós conseguimos comprovar essa verdade pela fé
e pela experiência que temos com Cristo, nós sabemos, nós sentimos em nosso coração que não foi uma fraude, mas foi verdadeiro. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Tudo isso que existe hoje não teria motivo nenhum, seria uma mera história no meio de tantas outras, mas Cristo sendo verdade, o fato da ressurreição, então, nossa fé não é vã, a nossa fé tem sentido, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso e os nossos pecados não seriam perdoados, se a ressurreição não fosse verdade. A ressurreição é fato consumado e que nós temos experimentado pela fé, dia após dia. Nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas o contrário acontece. Nós temos alegria que superabundante no nosso coração, porque Cristo de fato ressuscitou dos mortos. A palavra que eu li com vocês que conta a história dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E os discípulos no caminho da fuga, poderíamos chamar, né? Os discípulos indo embora, os discípulos que agora estão cheios de tristeza, uma decepção terrível tomou o coração deles, porque um dia eles saíram de Emaús por causa de uma esperança. Mas a cruz, ou seja, a sexta-feira da paixão, trouxe para eles desesperança. A morte do seu líder, a morte de Cristo trouxe para eles frustração terrível. E agora estão voltando para casa com aquele gosto amargo de decepção, porque tudo aquilo que eles investiram, tempo, a sua vida, a sua esperança, provavelmente até mesmo os seus bens, tudo isso ficou na cruz pregado. Eles não sabiam que o túmulo ia trazer de volta a esperança. É por isso que a Páscoa é para nós sinal de esperança renovada. A Páscoa é para nós sinal de esperança nova, que enche o coração. Que nós não precisamos ficar apenas com o gosto amargo das decepções da vida. Nós podemos desfrutar da alegria do túmulo vazio. A esperança voltou, a alegria voltou, nós podemos ter de novo a esperança que toma o nosso coração. E os discípulos, antes do impacto da ressurreição, antes de perceber que Cristo estava com eles, os olhos deles estavam cegos a despeito da proximidade de Cristo. Jesus já estava andando com eles no caminho, mas eles não conseguiam ver. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos pela decepção. Caminhamos pela vida como se a morte tivesse a última palavra. Exatamente como aqueles homens estavam voltando para Emaús, apenas com a decepção, como se a morte tivesse a última palavra na vida deles. Como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus estava tão perto, Jesus estava caminhando com eles. Quantas vezes nós também passamos essa experiência ruim de achar que não temos mais esperança na vida, que a vida para nós acabou e que agora o que reina é a morte, o sentimento de morte, a mágoa, a decepção, a ira. Nós não sabemos também que Jesus está caminhando conosco, que Jesus está conosco, está do nosso lado. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro como foi ao encontro dos discípulos a caminho de Emaús, mas nós não conseguimos ver. Quando, semelhante àquele momento que Jesus vai ao encontro dos discípulos no Mar da Galileia, e os discípulos acham que Jesus fosse um fantasma. Às vezes nós também, Jesus está conosco, e nós achamos que Jesus não está, Ele não está do nosso lado, Ele não está caminhando conosco. Sabe, os olhos dos discípulos estavam tapados, a despeito do relato das Escrituras. O versículo 25 desse texto fala que
Então Jesus disse: honestos, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. A palavra de Deus já nos orientou. A palavra de Deus, desde o tempo dos profetas, já vem falando de um Cristo vivo. Já vem falando de do Filho de Deus, que a morte não pôde vencer. Mas às vezes nós vivemos uma vida como se nós servíssemos um Deus morto. Então, às vezes os olhos tapados não nos faz ver, não nos faz crer no relato das Escrituras. A palavra de Deus já nos falou de um Cristo vivo, antes do nascimento dele. Quanto mais depois da ressurreição. E agora, quando nós podemos experimentar Cristo vivo, a incredulidade coloca venda nos olhos das pessoas. A palavra de Deus diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Como nós temos visto isto nesses tempos, né? Como os incrédulos ainda continuam como que se tivessem venda nos olhos, olhos tapados. Eles não conseguem entender, eles não conseguem ver Cristo no meio da luta. Nesses dias de pandemia, de desespero, de morte se aproximando, de notícias de morte, os nécios ou os incrédulos não têm os olhos tapados. Eles não conseguem ver Cristo vivo. Eles não conseguem entender que Jesus está presente. As Escrituras, elas expõem o Cristo vivo, mas quem não crê não consegue ver, não consegue entender. E o próprio Jesus disse que no final dos dias os olhos deles seriam tapados. Os ouvidos não conseguiriam ouvir e não entender. Não entendem, não porque falte luz, mas porque falta visão. A luz está aí, mas por que as pessoas não conseguem ver Cristo vivo? Porque falta visão de fé. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida e que o mal é mais forte do que o bem. Jesus disse para aqueles homens honestos, que não conseguem ver na palavra de Deus tudo o que deveria acontecer. A palavra de Deus diz no Salmo 119, está escrito assim, que a palavra de Deus é lâmpada. Mas eles também tinham dificuldade de crer no testemunho dos irmãos. O testemunho dos irmãos de fé também tem grande valor para nós. Porque é isso que Jesus nos mandou fazer, testemunhar. Mas quando alguém testemunha para mim, mas eu continuo incrédulo, então eu não dou valor no testemunho dos outros, na experiência dos outros, que nós devemos dar valor sim. E eles não conseguiam entender. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo, mas eles não conseguiam entender. As promessas de Jesus de que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, eles não entendiam isso. Eles não entendiam o túmulo vazio, eles não entendiam as mulheres que viram ressuscitado, eles não entenderam os anjos que deram testemunho da ressurreição. Alguns discípulos já haviam visto, mas eles não conseguiam ter fé no testemunho dos outros. Testemunhe para as pessoas a experiência que você teve com o Cristo vivo. Não com o Cristo da cruz,
ensanguentado e morto, que mais necessita de ajuda do que pode ajudar alguém. Não, mas testemunha o Cristo vivo. Aquele que demonstra que a cruz está vazia. Não tem mais ninguém lá. Hoje tem muita gente vivendo vida limitada, vida derrotada. Celebra a Páscoa como um dia santo, mas não celebra o Cristo vivo, porque ainda tem como fé o Cristo da cruz, ensanguentado e morto. Aquele que não pode ajudar ninguém. Nós celebramos a cruz vazia, túmulo vazio, e o Cristo ressuscitado e glorificado. Então tem muita gente hoje que vive uma vida limitada, porque ainda não experimentou o Cristo da Páscoa, o Cristo vivo, que anda conosco, que está conosco, que não nos deixa na solidão, que não nos deixa desamparado, que caminha conosco mesmo quando nós estamos no caminho da desesperança, como aqueles discípulos estavam. Jesus está caminhando com você mesmo que você não consiga ver. Jesus está do teu lado mesmo que você não consiga experimentar. Jesus está com você. Tem gente que vive uma vida limitada porque não dá crédito ao testemunho das outras pessoas, mas assim limitam a vida cristã apenas nas suas próprias experiências. Não é apenas a minha experiência, às vezes a minha experiência ela é pequena, então eu vou precisar de ouvir o testemunho de outros também, testemunhos de milagres dos outros também, isso vai me alimentar, vai me edificar. Mas sabe, aqueles discípulos não conseguiam entender, porque os seus pés estavam na estrada da fuga. Emaús é a estrada da fuga. As pessoas, quando não têm dificuldade de entender Cristo vivo, elas estão sempre fugindo de Deus, fugindo da palavra do Senhor. Como Jonas fugia da missão, as pessoas também estão no caminho da fuga, igual os discípulos no caminho de Emaús, porque Emaús é caminho de fuga. Aqueles dois discípulos tinham desistido de tudo. Estavam indo embora. Puseram o pé na estrada da dúvida. Puseram o pé na estrada do lamento, da decepção. Que estrada você tem andado? A estrada da dúvida? A estrada da decepção? Decepção com igrejas? Decepção com líderes religiosos? Decepção com irmãos? Que tipo de estrada você tem andado? Aqueles homens estavam andando na estrada da decepção. Mas Jesus veio revitalizar a fé deles. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim. A sua história termina na sexta-feira da paixão. Eu quero dizer para você que a nossa história com Deus não termina na sexta-feira da paixão. Mas ela começa no domingo da ressurreição. Tem gente que abandona a igreja e volta triste para a sua velha vida de pecado. Tem gente decepcionado, sem esperança, volta para o seu passado de sombras. Tem gente que vive longe de Deus porque se decepcionou com alguma coisa, como os discípulos de Emaús. Os seus pés caminhavam para o ocaso e não para o amanhecer. Olha aqui no versículo 20 desse texto, que eu li com vocês, fala que os discípulos voltaram caminhando, e era tarde, a noite já estava chegando. Tanto que eles dizem para Jesus, né? Versículo 29. Mas eles constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde. Ou seja, a noite já estava chegando, o ocaso já ia começar. Eles estavam caminhando para as trevas, a noite que chegaria em pouco tempo. Tanto que eles falam para Jesus, fica aqui porque a noite está chegando. Aqueles discípulos caminhavam sempre em direção à noite, em direção à escuridão, em direção às trevas. Mas aqueles que creem em Cristo vivo, eles caminham em direção ao amanhecer. Porque Jesus ressuscitou, não na noite,
Jesus ressuscitou no amanhecer. Enquanto muitas pessoas caminham para a escuridão da noite, quem crê em Jesus ressurreto, caminha para a claridade do amanhã. Ou melhor, do amanhecer. Caminham em direção a momentos mais claros na vida, em momentos melhores. Caminham em direção a dias melhores. A vida cristã é uma vida de esperança. E quem caminha para a escuridão não caminha para a esperança. Aqueles homens caminhavam para a escuridão, mas Jesus os convidou para caminhar em direção ao amanhecer. Não se concentre nos problemas, mas nas soluções. A Páscoa traz isso para nós. Não se desespere com a sexta-feira da paixão. Olhe para o domingo da ressurreição. Não se desespere com a noite. Caminhe em direção ao amanhecer. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que foi na manhã que Jesus ressuscitou. Por isso que é no amanhecer que está a nossa esperança. Não viva como um vencido, mas viva como um vencedor. Os seus corações estavam conturbados pelo drama do sofrimento do justo. O versículo 20, eles falam que Jesus tinha sido justo. Eles estão falando isso. Jesus foi justo, viveu em Jerusalém, curou muitas pessoas, mas as pessoas foram injustas com ele. Então, eles agora estavam vivendo conturbado pelo drama do justo. Quantas pessoas hoje no mundo, com essa pandemia, estão também desacreditando de Deus e falando a mesma coisa? Se Deus existe, por que tanto justo está sofrendo? Por que tem pessoas santas morrendo? São pessoas que também estão conturbadas com o drama do justo. Essa é uma das perguntas mais antigas da Bíblia e da nossa existência. Por que o justo sofre? Era isso que os discípulos do caminho de Emaús estavam falando para Jesus. Jesus foi justo, mas ele morreu. Não foi certo o que fizeram com eles. Quantas pessoas estão falando isso também? Não é certo o que está acontecendo no mundo com tanta gente inocente, com tanta gente que não tem pecado nenhum. Não é certo. Não é certo. Mas sabe de uma coisa? Alivia o teu coração. Não deixe teu coração ficar conturbado pelo drama das pessoas justas. Creia que Deus está mudando a situação dos justos. Como conciliar o fato de Jesus ser o amado de Deus, poderoso em obras e em palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Como? Como conciliar o fato de pessoas de Deus estarem morrendo numa pandemia? Como? Eu sei que é difícil para a nossa fé entender isso, mas sabe de uma coisa? Talvez esta é também a sua angústia, ver o justo sofrendo, o piedoso sendo injustiçado, o inocente sendo pisado. Como conjugar o amor de Deus com o sofrimento do justo? Esse sempre foi o drama do mundo, né? Mas não perca a sua fé por isso, porque Jesus ressuscitou. E Jesus veio salvar o justo. O justo que tem fé no Senhor não será injustiçado. Ele será honrado por Cristo, por causa da ressurreição. Porque a ressurreição traz de novo a esperança de volta do justo que tinha perdido a esperança. E você hoje pode de novo ter esperança no Deus poderoso, no Deus verdadeiro, porque Jesus veio honrar o justo. Jesus veio trazer vida e esperança nova para aqueles que são justos, que estão na presença dele. Os seus corações estavam cheios de esperança, esperanças frustradas. Eles não conseguiam crer. O caminho de Emaús é o caminho da desistência. O caminho de Emaús é o caminho da luta. O caminho de Emaús é o caminho da tristeza. Corações ardentes é o que nós precisamos ter para trazer de volta o que Cristo tem para
fazer em nós e através de nós. Mas aqueles homens que estavam tão decepcionados com a vida, com o projeto deles, com a vida deles e até com Cristo, eles de repente, eles têm os olhos abertos. E eles entendem que a esperança voltou. Porque Cristo não está contido no túmulo, e eles puderam provar que ele estava vivo. E a alegria voltou agora. Os corações deles agora estão ardendo. Eles entenderam que quem estava com eles era Cristo. Eles entenderam que quem estava com eles era Jesus, e que eles não precisavam passar a vida lamentando. E agora eles têm de novo corações ardentes. Agora eles têm de novo uma fé viva. E ao invés de ficarem em Emaús, eles pegam de novo o caminho para Jerusalém, onde estavam os discípulos. A Páscoa, ela precisa gerar em nós o desejo de pegar o caminho em direção a Cristo. Voltar para Jerusalém é voltar para a missão. É voltar para a fé ardente, para o coração ardente. Voltar para Jerusalém é ter a esperança renovada. E agora eles têm de novo corações ardentes. Agora eles creem de novo na Escritura. Eles diziam, olha, o nosso coração não estava ardendo quando ele falava conosco, vamos voltar. Esquece Emaús, esquece a falta de fé. Vamos voltar para Jerusalém, vamos pegar de novo a nossa esperança no coração. Vamos fazer a obra, vamos pregar Jesus. Quando o nosso coração arde, a nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito Santo. O nosso coração precisa arder. Quando o nosso coração arde, os nossos pés se tornam velozes para proclamar a ressurreição. O texto fala no versículo 35, que então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha, aqueles homens que estavam voltando desanimados, agora já estão contando da ressurreição para os outros. Ou seja, a Páscoa, ela precisa fazer os nossos pés velozes para proclamar a palavra de Deus. A Páscoa precisa incentivar a nossa boca a ser aberta para falar do Cristo vivo. Se não acontecer isso, nós vamos celebrar a Páscoa dos religiosos. Mas Jesus não quer receber celebração de religioso. Jesus quer receber celebração de verdadeiros adoradores. Quem tem olhos abertos tem coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. Eles que disseram que já era tarde, não se importaram com o perigo da noite, voltaram para Jerusalém. Nem distância, nem noite, nem presente, nem podia impedir aqueles homens de falar de Cristo. Eles voltaram para ter comunhão, para proclamar que Jesus está vivo. Você está fora da comunhão da igreja? Você está no caminho de Emaús? Volte para a comunhão, como aqueles discípulos voltaram e contaram para os irmãos. A comunhão não pode ser substituída por nada. Nós estamos por um tempo separados por causa de uma epidemia. Mas sabe, não perca a comunhão. Não perca a alegria da comunhão no templo. E quando tudo isso acabar, volte para a igreja. Volte para Jerusalém. Compartilhe das suas experiências com os irmãos. Porque aqueles homens fizeram isso. Eles voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra. Quando você aceita e desiste de Cristo, você está dizendo que a morte tem a última palavra. Mas quando você reacende o fogo no seu coração, o fogo de Deus no seu coração, então você passa a dizer, a morte não tem a última palavra, porque a morte morreu. A morte foi destruída por Jesus. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da Páscoa na nossa vida. Nós não caminhamos em direção ao ocaso,
a noite as trevas, nós caminhamos em direção ao amanhecer. Receba de novo a alegria da esperança de Cristo. Não caminhe para longe do Senhor, volte para Jesus. Volte-se para Deus. Volte-se, deixa teu coração arder de novo por Jesus. A ressurreição de Jesus, ela abriu os olhos daqueles homens. E ela aqueceu o coração deles e fez deles de novo pessoas de coração aquecido para pregar a palavra. Que a ressurreição do Senhor também possa gerar isso em você. Irmão, irmã, que você desista de Emaús e volte para Jerusalém. E em você, que tipo de impacto a Páscoa causa? Que tipo de impacto a Páscoa tem gerado em você? A ressurreição tem causado que tipo de impacto? Ela tem te motivado a voltar para Deus? A aquecer o coração, pregar, testemunhar? Que tipo de impacto? Você tem se encontrado com Cristo ressurreto? Ou ainda celebra o Cristo morto? Você tem se encontrado com Cristo na caminhada das angústias? Ou ainda não experimentou Jesus? O Senhor nos encontra na exposição da palavra, ou a palavra para você é letra morta. O Senhor nos encontra no partir do pão. O Senhor nos encontra na Santa Ceia. E o Senhor abre nossos olhos, a nossa mente, no partir do pão. E é por isso que eu quero convidar você, nesta manhã, para nós orarmos e depois participar da Santa Ceia. Você preparou aí na sua casa o seu pão? Você preparou aí o suco de uva? Que bom. Esse é o momento de nós participarmos da ceia, mas eu quero orar com você antes disso. Pai Todo-Poderoso, nesta manhã que celebramos a vitória da cruz. A vitória da cruz é o túmulo vazio. E nós celebramos isso também porque isso aconteceu em nossos corações. Não celebramos um Deus morto pregado numa cruz, mas a cruz está vazia. Olhamos para a cruz e nosso coração se enche de esperança, porque o Senhor está vivo. Não servimos um Deus ensanguentado na cruz, mas um Deus glorificado, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Pai. Reacende de novo o nosso coração o fogo do teu Espírito Santo. Nos leva de novo a tomar o caminho de Jerusalém e abandonarmos o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é o caminho da tristeza e da desesperança, mas o caminho de Jerusalém é o caminho da glória, da vitória e do ministério. O caminho de Jerusalém é o lugar de pormos em prática os dons nos ministérios que o Senhor tem nos chamado. Louvado seja o teu nome. Reanima o teu povo, Senhor, que a Páscoa possa nos acender de novo em nosso coração. Que o teu Espírito Santo acenda o graveto que há dentro de nós e possa arder de novo em chamas vivas para a glória do teu nome. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Deus onipotente, o nosso Pai celestial, Ele entregou Jesus Cristo, seu único Filho, à morte de cruz, para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno e perfeito, e suficiente, pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu na sua palavra a Santa Ceia, para que nós celebrássemos sempre como memorial do que Ele fez por nós na cruz e também no túmulo vazio. E, portanto, agradecido, nós possamos nesse momento consagrar a nossa vida ao Senhor, em resposta ao amor dEle. E eu quero convidar você, aí no lugar onde você está agora, a orar. Uma oração de confissão. Porque nós vamos participar da ceia, e a Santa Ceia, ela representa para nós a comunhão que temos com Deus. Mas também a palavra diz que não é possível termos comunhão plena com o Senhor quando o pecado reina em nosso coração.
Por isso eu quero convidar você nesse momento a orar, pedindo perdão dos pecados, falando com Deus. Curva a sua cabeça no lugar onde você está. Peça para o Senhor misericórdia. Peça para o Senhor te visitar com poder, santificar a sua vida. Arrependa-se. Peça perdão dos seus pecados agora em nome de Jesus. Se você puder se ajoelhar aí na sua sala, onde você estiver, faça isso em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, de confissão, nós reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos, Deus, que muitas vezes, mesmo sem querer, nós erramos. Cometemos pecado contra os irmãos, o próximo. Cometemos pecado contra o Senhor. Pecamos quando fazemos aquilo que não te agrada. Pecamos quando decepcionamos o Santo Espírito. Pecamos também quando deixamos de fazer o que o Senhor nos manda. Por isso te pedimos perdão agora, Senhor, pelos nossos erros, pelos pecados da carne. Ó Deus, te pedimos perdão, Deus, pela ociosidade. Te pedimos perdão, Deus, quando não atentamos para a Tua palavra. Te pedimos perdão pela falta de reverência. Te pedimos perdão, Deus, quando não celebramos o Senhor como deve ser celebrado. Quando olhamos para o Senhor como meros religiosos. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos te buscar como verdadeiros adoradores. Para isso te pedimos perdão, Senhor. Queremos participar da ceia agora. Ó Deus, mas não indignamente, atraindo maldição para nós. Mas queremos participar, ó Deus, como vidas que reconhecem o pecado. Pecadores sim, mas que se arrependem, que reconhecem que erram e buscam no Senhor a redenção e na Tua misericórdia a vida nova. Perdoa-nos, Deus, agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente. Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a Sua bendita paixão e morte, a Sua poderosa ressurreição e ascensão. Rendendo-Te graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam, e humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo, e conceda-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade, consagres os dons do pão e do vinho, para que recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Ó misericordioso Pai, humildemente nós Te imploramos, que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão no sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. A palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Irmãos e irmãs, coma do pão, beba do cálice, seja abençoado, seja curado, seja livre, em nome de Jesus.
Aleluias. Glórias ao nome do nosso Deus, que nos abençoou, que venceu a cruz por nós. Louvado seja o teu nome, Pai, porque podemos participar do teu abençoado corpo e sangue, no simbolismo do pão e do cálice, Pai. E somos revigorados, revitalizados pelo teu poder. Abençoa, Deus, cada vida que nesse momento, nas suas casas ou onde estiverem, também são abençoados pelo simbolismo do pão e do cálice. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com um cântico? Em nome de Jesus. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim. Deus deu o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele patim estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele patim estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele patim estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele patim estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Que bênção poder, mesmo à distância, mas nós estamos juntos pela fé, porque temos a mesma fé, nós celebramos o mesmo Deus, e isso é uma grande bênção, isso é comunhão, né? Eu quero aproveitar esse tempo para convidar você para continuar acompanhando nossos cultos. O templo está fechado, mas a igreja continua aberta. A igreja somos nós. E todos os domingos, enquanto nós não pudermos nos reunir no templo, nós estaremos aqui fazendo live de manhã, às 9 da manhã, no culto. Às 19h30 também vai ter culto hoje. Acompanhe, divulgue, compartilhe na sua página do Facebook, para que possa chegar na vida de muitas pessoas, tá bom? E também durante a semana, eu continuo fazendo os vídeos com mensagens, e compartilhando com você no YouTube, que você também possa compartilhar com outras pessoas, para que possa alcançar muitas vidas. Então, o meu convite é que você continue conosco. A igreja está aberta no nosso coração. O templo, por enquanto, continua fechado. Nós não sabemos ainda até quando, né? Mas
nós vamos ainda tendo comunhão uns com os outros, mesmo à distância. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar agora, abençoando você, seu dia. E mais uma vez lembrando, 19h30 hoje, tem culto nesse mesmo canal. E eu quero contar com a sua presença, com a sua oração, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de celebração, que eu sei que o Senhor entrou em cada casa, em cada vida. Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu em nós, nesta manhã, Pai. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós estamos com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Visita, Senhor Deus, as pessoas que estão em retiro nas suas casas, em quarentena. Alivia o coração. Não deixa, Deus, que o desespero tome conta deles, mas que eles sejam vitoriosos e possam buscar mais o Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, Senhor. A Igreja Metodista Central de Araçatuba. Todas as igrejas, ó Pai, que tem usado esse recurso para chegar no coração de muitas vidas. Abençoa, Pai, a missão e a tua obra, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Fique conosco em nome de Jesus. Posso sair daqui?